foi assassinado. O atirador de elite, ele deu um tiro preciso e matou o assassino, né? Muito mais pessoas poderiam ter morrido se não fosse o tiro do esse sniper. É muito difícil de você agir. Ele teve que agir de forma imediata e matar o assassino, né? Pessoal, é uma sala de bate-papo. Sala de bate-papo não tem imagem, tá? É só a voz. Sim, querida. O Pix nosso é no nome da Terezinha, tá? O sniper foi competente em dar aquele tiro. Mas eu acho que nós tivemos muitas falhas no sistema de segurança. Um assassino está no telhado a 130 jardas, 130 metros, é uma falha, é uma falha. É uma grande falha. Tinham várias pessoas que viram o cara no telhado. E falaram, aquele cara tem uma arma, aquele cara tem uma arma. Tem pessoas que viram um cara armado em cima do telhado. Aí o Wilansky. E o que eu não entendo é as pessoas andando e um cara com uma arma em cima de um telhado e nada acontece. Aquilo ali é uma coisa meio doida, né? Quer dizer, aí eles estão comentando ainda sobre o acidente, né? O tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Teve um policial que caiu tentando ajudar o Trump, ele caiu quando ele tentou matar o assassino. Então o Trump está dizendo que talvez quando as pessoas viram ele no telhado e começaram a gritar, fez com que ele atirasse mais rápido. Talvez isso também tenha ajudado no caso aonde conseguiram matar o assassino. Foi um tiro de muito longe que o sniper derrubou o cara, né? Eu tenho que falar isso sobre o Secret Service. Quando eu me abaixei, foram vários milagres, né? E um dos milagres foi que as outras pessoas que pularam em cima ali não pegaram. Ele falou que um dos outros milagres é que normalmente quando acontece essa coisa, todo mundo sai correndo. E no caso, as pessoas ficaram paradas. E isso foi muito bom, porque se eles começassem a correr, iriam correr em cima das pessoas, pisotear as pessoas, etc. e tal. Se você olhar aquilo ali, foi um milagre, que as pessoas não saíram correndo, né? No momento que eu caí, que eu me abaixei, foi um milagre que as pessoas não saíram correndo.
Muitos repórteres, muitas câmeras, tudo estava ali e também ninguém correu, todo mundo ficou filmando, gravando. Uma das coisas interessantes é que ninguém saiu correndo, as pessoas ficaram onde estavam. Eu gostaria de me encontrar com essas pessoas. Eu vi balas voando sobre minha cabeça. E o pessoal do serviço secreto pulou em cima de mim. Quer dizer, o presidente Donald Trump está falando bem do serviço secreto e o Elon Musk está dizendo, sim, alguns deles fizeram um grande trabalho, mas essa falha também é deles. Se você perguntasse pra gente qual vai ser o seu favorito lugar para você querer, aquele prédio seria o lugar favorito. Então aquele prédio, tinha que ter alguém naquele prédio. Então ele está explicando ainda como que foi o tiroteio, né? Como que o cara chegou lá em cima. O Trump defende o serviço secreto. O Elon Musk disse que sim, houve muitos erros também. Houve pessoas fazendo um grande trabalho, houve pessoas que cometeram erro, porque não era para ter alguém ali em cima. Mas se você não tivesse movido sua cabeça, você teria sido atingido. Não, foi um milagre. Se eu não tivesse movido minha cabeça, eu estaria morto. Eu não estaria aqui. Eu estaria falando de outro lugar. Foi uma experiência horrível. Os médicos foram sensacionais. Todos foram muito bons comigo. If somebody could have said, because they've oftentimes said, like there'd be a lightning storm or something, because I've done, I think over 300, I think I did a lot more than that, but we did a lot, and oftentimes they'll say, sir, could you wait 10 minutes, please? Sir, could you wait 20 minutes as the storm? Normalmente eles falam pra gente esperar, né, antes de subir no palanque, espera 10 minutos, espera 15 minutos. Não tivemos uma coordenação dessa vez. I think your actions in the heat of fire, and like what I find admirable there was that you can't fake bravery under such circumstances. You can't fake. Você não consegue fingir bravura, e você foi muito bravo ali, né? Muitas pessoas admiram a sua coragem naquele momento. Eu nem pensei, foi uma coisa bem instantânea, eu só queria me levantar. Quando eles estavam me cobrindo, com muita bravura, eu só queria me levantar e me levantar. Eu sabia que eu fui atingido na orelha, eu sabia que não tinha sido atingido em nenhum outro lugar. E aí perguntaram, você foi atingido mais vezes? Falou, não, só fui atingido na orelha. E o povo, as pessoas que eles estavam, não sabiam o que falar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, eu queria fazer com que eles soubessem que eu estava bem. E aí foi quando ele levantou e falou, fight, fight, fight. E as pessoas foram loucas, enlouqueceram, começaram a gritar, Trump, Trump, Trump.
Eles não sabiam que eu estava vivo. Quando eu levantei minhas mãos para cima, eu vi as pessoas ficaram felizes, ficaram muito alegres de verem que eu estava bem. Foi muito comovente, diz o Elon Musk. About that. It was that slide. You're right. No, the illegal immigration saved my life. You're right, but it had to be the exact. Aí eles estão rindo porque eles estão dizendo que illegal immigration saved my life, ou seja, a imigração ilegal salvou a minha vida. Ou seja, na hora que ele foi falar de imigração ilegal, foi onde o cara atirou, né? Então estão brincando, illegal immigration salvou a minha vida. Always on my left, never my right, and it's always at the end of the speech. So here we have it. It's on the right. Então ele está explicando quando é que ele moveu o rosto, porque o rosto, na hora que ele moveu, foi onde salvou ele, né? Então o Elon Musk riu e falou: olha, então o imigrante ilegal salvou a sua vida, porque na hora que você virou para ver os gráficos, para falar de imigração ilegal, foi quando o tiro pegou na sua orelha. Muitas das vezes eu nem viro a cabeça, né? Mas dessa vez eu virei para falar ali da questão da imigração ilegal. Foi um milagre, foi sem dúvida um milagre. O que você iria falar da imigração ilegal no momento em que isso salvou a sua vida? The people are fantastic in Butler. It's a great area. These are incredible people. Like the three that, in the case of Corey killed, and the other two, the families are. I got to know them a little bit. And eu conheci a família das pessoas que morreram. E continua falando sobre isso. And I think I'll probably start by saying, as I was saying. Se ele voltasse a falar, ele falaria: eu vou começar não, ele falaria: as I was saying, como eu estava dizendo. Então, ele está falando, Elon, o gráfico estava ali. O chart, quer dizer, o gráfico estava mostrando que a imigração estava invadindo os Estados Unidos, né? Uma invasão. Ele estava fazendo uma comparação dos números do Trump, que ele estava muito orgulhoso desses números, e os números agora. Então, o gráfico mostrava como estava boa a imigração quando o presidente Donald Trump era presidente. Todas essas pessoas que se envolvem com a imigração, né, os responsáveis, polícia, imigratória e tudo, todos estavam felizes quando eu era presidente dos Estados Unidos. They have contagious diseases. We had everything passed. If you have a contagious disease, I'm sorry, but we cannot allow you into the country. Então, ele, na época dele, ele fazia com que as pessoas não entrassem todos, né? Tentou controlar a fronteira. In this case, I'm glad I used it. I can tell you that, but they were fantastic numbers. But I'm going to sleep with that chart always. Os números foram muito bons e eu vou dormir com aquele gráfico, né? Porque aquele gráfico, quer dizer, Deus salvou a vida dele através daquele gráfico. Shut down illegal immigration, and especially unvetted illegal immigration, because and that's not the same as saying that everyone who's an illegal immigrant is bad. In fact, o Elon Musk está falando, o que nós somos contra essa imigração ilegal não é dizer que todos os imigrantes legais são ruins. O que nós estamos dizendo é que não podemos ter uma fronteira aberta para todo mundo. As pessoas têm que vir de forma legal. A Kamala Harris era a pessoa responsável pela fronteira. Ela dizia que ia ser forte na fronteira.
Eles podem fazer algo agora para evitar essa invasão. De repente, a Kamala Harris diz que não vai botar taxas, impostos nas gorjetas. Foi o que eu falei no mês passado. Semana passada eu falei que eu ia tirar imposto da gorjeta, ela vai e diz a mesma coisa. Eles tinham uma lei, uma regra, queriam acima de vocês. Essas pessoas são falsas. Nós temos agora o pior número de toda a história da imigração. Olha, eu acredito que já são mais de 20 milhões de pessoas ilegais no nosso país que entraram agora. A gente escuta 10 milhões, 12 milhões, eu acredito que sejam mais de 20. E muitos deles podem ser terroristas. They are coming from todos os lugares do mundo. Eles estão vindo de países que estão atacando também Israel. Estão vindo de todos os lados. O que aconteceu com a Ucrânia nunca deveria ter acontecido. Nós temos milhões de pessoas entrando na fronteira. E ela finge que vai fazer alguma coisa. Eles não vão fazer nada. Eu acho que a Kamala Harris é mais incompetente do que o Biden é. Isso aí é falar alguma coisa para você, né? Se ela é mais incompetente que ele. Você não é um país, o Elon Musk dizendo, você não é um país se você não tiver segurança na fronteira. Nós precisamos ter uma fronteira. Se você não tiver uma fronteira segura, você não é um país. Se nós tivermos esse processo da imigração ilegal controlada, smooth, as coisas começam a melhorar. Ele está perguntando, quem você gostaria de ter no time, no seu time América? Você quer pessoas que vêm para os Estados Unidos para contribuir com os Estados Unidos, para agregar com os Estados Unidos? Eu falo, a maioria dos imigrantes ilegais são pessoas, são trabalhadores, são pessoas boas. Has a career in theft or robbery. I don't understand what's taking them so long to get here. Porque ele está falando o seguinte, se você abre as fronteiras e as pessoas boas querem vir para cá, por que as pessoas ruins também não querem vir para cá? Então é claro que essas pessoas vêm para cá também. And in a lot of places in America, if you try to stop the person who's robbing you, you'll be arrested. Em muitos lugares nos Estados Unidos, se você parar uma pessoa que está querendo roubar, você vai acabar sendo preso você. Quer dizer, a polícia é muito boa, mas a polícia não está sendo permitida de fazer o seu trabalho. Eu acho que o número das pessoas que estão aqui de forma ilegal é muito maior do que eles dizem. Falando de Venezuela.
taking their drug dealers, they're taking... Em Venezuela, eles estão, o Maduro, no caso, né, trazendo as drogas dele aqui para destruir a América. Eles estão trazendo o pior que tem na Venezuela para cá. Isso que está acontecendo. O mundo todo está ficando ruim. Tem vários crimes também cometidos por esses imigrantes. Aí ele fala de coisas crimes que aconteceram aqui através de imigrantes, coisas que têm acontecido todos os dias. E muitas dessas pessoas, que a maioria, pessoal, são boas pessoas, mas com as boas pessoas também vêm as pessoas ruins. E a Kamala Harris é a pessoa responsável por tudo isso. Ela é uma grande mentirosa. No primeiro dia, ela foi colocada como responsável da fronteira, mas ela nunca nem foi na fronteira. Ela era a pessoa responsável pela fronteira. Ela assumiu com essas campanhas de desinformação. Ela estava responsável pela fronteira, ela poderia ter fechado as fronteiras, mas nunca fez. Ela era responsável pela fronteira, e a fronteira está no seu pior tempo da história. Aqui nós temos, aí o Elon Musk fala, não é, ou é a incompetência dela, ou ela realmente quer destruir os Estados Unidos, nós não sabemos. Mas a realidade é que a situação está muito ruim como está. Eu fui para a fronteira. E é verdade, quer dizer, o Elon Musk foi para a fronteira para ver e disse que é verdade, está muito ruim. Eu tenho que dizer, não, essas pessoas não são muito amigáveis que estão passando aqui agora. Muitas pessoas são do mal. É aquela coisa, pessoa, muitas pessoas boas e ruins entram, né? E as caravanas que estão chegando, né, de milhares de pessoas entrando nas fronteiras. The reason the numbers are much bigger than you would think is they're also taking their non-productive people. Now, these aren't people that will kill you. We have enough of them. But these are people that are non-productive. Eles estão trazendo pessoas também que não trazem, não vêm produzir, né? As pessoas que não estão agregando também estão vindo para o nosso país. Então, não somente vêm muitas pessoas que não são produtivas, pessoas que eles não querem no país deles. Os números da fronteira, os números que nunca vimos antes, está muito aberta. Ô, Kamala, como é que você vai proteger as fronteiras se você esteve encarregado das fronteiras e não o fez? Eu acho que isso é um grande problema dos Estados Unidos. 4 anos a mais com as fronteiras abertas será muito ruim para os Estados Unidos. Nós não teremos um país. Se eles ganharem e ficarem 4 anos mais com as fronteiras abertas, nós chegaremos a ter talvez 60 milhões de imigrantes ilegais.
Mexico, you know, the four, but it's not that. It's everywhere. They're coming in from everywhere. Eles estão vindo por todos os lados. Não é só do México. This is a super important point. Like people, it's like well, basically when I went down there, I was like, well, where are people from? It's like almost no one was from Mexico. No, Mexico left. E não são todos do México. Na verdade, onde eu estava lá, a maioria das pessoas que chegavam não eram do México. The rest of Earth. Era do resto do mundo. A pessoa vindo de tudo quanto é lugar do mundo. 4 or 5% of the population of Earth. It would only take a few percent of the rest of Earth to overwhelm everything. We're already overwhelmed, Elon. We're overwhelmed. Nós já estamos, o país já não aguenta mais tantos imigrantes ilegais. What they're doing to it is horrible. What they're doing to it, and all the courts do is they try and focus on Trump. Okay, they listen. O que eles estão fazendo é tentar focar no Trump. Complain about a rigged election. Elon, what's happened is unbelievable. You have from Africa, from the Congo, they're coming from the Congo. And Estão vindo de Congo, estão vindo de vários países do mundo para cá. they're murderers, and they drop them. They drop them. They take them out of jails, which is very expensive, you know, to maintain the jails. So they don't do too much maintaining, I can tell you. But they take them out of jails, prisons. They take them out and they bring them to the United Eles pegam essas pessoas de todos os lugares e trazem aqui para os Estados Unidos. And they don't want to come back, but they won't come back. Sure. But they're coming from Africa. They're coming from Asia. Estão vindo por todos os lados. Estão vindo da Ásia, estão vindo da África, estão vindo do Middle East, de todos os lados. It's just an everywhere on Earth thing, and it's just not possible for the United States to absorb, everyone from Earth or. Não é possível que os Estados Unidos abra as portas e receba pessoas de todos os lugares do mundo. Não é possível que as pessoas entrem dessa forma, né? The largest deportation in history of this country, and we have no choice. Otherwise, we're going to have a country. Nós, se eu for presidente, eu farei a maior deportação da história dos Estados Unidos. You know, in Venezuela and in some of these other countries, crime is down 50, 60, 70, 80%. And you would Lugares como Venezuela, o crime está muito mais alto. Venezuela has not gotten rid of all of them. They've gotten rid of about 70% of their really bad people. Their jails are about 50%. Aí ele fala sobre a Venezuela, que a Venezuela tem muitas pessoas do mal que saíram já da Venezuela, não estão mais aqui, lá na Venezuela, vieram para cá. They're all going to be at 100%. Why wouldn't you put 100% of it? And they're doing it right now while this third-rate phony candidate. Don't forget, I beat Biden. Oh, aí ele começa a falar besteira, né? Começa a falar que não pode falar. People said, "Oh, gee, it's too bad. It's too bad he did so badly, or I did well in this thing." You know, the first night they Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a voz do Trump? Vocês conseguem ouvir? Ou vocês só ouvem só a minha voz? Diz aí para mim, se vocês conseguem ouvir a voz do Trump. But that's okay. That's the way I get treated, and I don't mind that at all. What I can tell you is this: if we cannot have a Democrat. We cannot have her. She's incompetent. She's as bad as Biden in a different. Ela é tão ruim quanto o Biden. Since this whole scam started, and say what you want. This was a coup. This was a coup of a president of the United States. Isso é um coup. Ele está dizendo que, em outras palavras, a Kamala Harris e companhia deram um golpe no Biden. Eles tiraram o Biden à força. O que eles fizeram com o Biden, eles tiraram o Biden à força. Primeiramente, se eu fosse o presidente, Rússia não teria atacado a Ucrânia e esse ataque a Israel não teria acontecido. E se essas coisas não tivessem acontecido, nós teríamos um mundo diferente hoje. E é verdade, hein, pessoal? Eu fico pensando, o que o presidente dos Estados Unidos irá fazer? Nós precisamos de alguém, não podemos ter alguém que eles não respeitam. Por exemplo, o William está dizendo o seguinte, o problema dos Estados Unidos hoje é que nós temos um presidente que ninguém respeita. Ninguém tem medo dele. E o presidente Donald Trump, ele é um presidente que, quando ele chega, as pessoas têm medo dele. Quer dizer, eu sei que eu não posso tentar tomar vantagem dos Estados Unidos se o presidente Donald Trump for presidente.
A segurança global depende dos Estados Unidos. Depende de um presidente forte nos Estados Unidos. Ou seja, ele está fazendo uma analogia aqui que é o seguinte, que o candidato dele tem que ser alguém nos Estados Unidos que seja forte. E o Biden é fraco. Schiff está falando agora do Senado, que é uma pessoa horrível. Eles colocaram o nosso país em perigo com tudo que eles têm fazendo. Nós falamos bastante sobre a Ucrânia. Eu fechei o pipeline. Pipeline é aquele condutor de óleo. Eu fechei o condutor de óleo lá da Rússia. Esse presidente patético, o Biden, ele fechou a produção de óleo nos Estados Unidos, ele fechou a produção, fazendo com que várias pessoas perdessem o trabalho. Tubulação, obrigado. Quer dizer, ele está falando agora da produção do petróleo que os Estados Unidos tinha, que o presidente Donald Trump queria avançar com isso, e a esquerda quer fechar esse tipo de trabalho. Eu acho que uma coisa muito importante, que o presidente dos Estados Unidos, ele é um intimidador ou ele é alguém que não intimida ninguém. Nós precisamos que o mundo veja o presidente dos Estados Unidos como alguém tough, alguém forte, alguém que intimide. Eu conheço o presidente Xi, conheço o presidente da Coreia do Norte, conheço o Putin. Esses presidentes desses países, como Putin, Xi, o carinha da Coreia do Norte, são presidentes que estão no top do game dele, ou seja, estão lá em cima, lutando. E quando eles olham para cá e eles veem Kamala, eles não podem acreditar. Tudo que você está vendo agora, todas essas guerras, você está vendo agora que o Irã pode atacar Israel. Se eu fosse o presidente, Irã nunca iria atacar Israel. Eu não quero fazer nada de ruim para o Irã, mas eles sabem que não poderiam fazer nada se eu fosse presidente. Então, eu faria o seguinte, eu não ia nem atacar o Irã, eu faria o seguinte, se você comprar óleo do Irã, eu não faria negócios com você. E nós, no nosso governo, nós fizemos com que o Irã chegou a um ponto que ele não tinha mais dinheiro para o terrorismo. Tinham artigos que, quando eu estava saindo, nosso país está tão ruim agora. 4 anos atrás, nós éramos tão respeitados e hoje ninguém respeita os Estados Unidos. Israel nunca teria sido atacado, a Ucrânia nunca teria sido atacada se eu fosse o presidente. Eu conseguia conversar com todos esses líderes e eles me respeitavam. Eu até consegui falar com o gordinho da Coreia do Norte.
talk that was supposed to be for a very short period of time. It turned out to be a long period of time. I said, what's the biggest problem? He said, North Korea. Eu perguntei qual o maior problema, Coreia do Norte. Porque no começo ele era o homem foguete, aquela babaquice toda. Eram uns twitters muito engraçados, diz o Elon Musk. Eu tenho um botão vermelho na minha mesa também, diz o Trump, disse pro gordinho. O Rocketman, quer dizer, o homem foguete. Nós nos encontramos em Singapura, nos encontramos no Vietnã. Nós poderíamos ter até uma guerra nuclear, né, ele diz. Então, um exemplo, aí o Elon Musk fala, você vê o exemplo do cara da Coreia do Norte. Eles respondem à força, eles respondem a poder, eles não respondem à fraqueza. Então, o Elon Musk está dizendo que nós temos que ter nos Estados Unidos um presidente que intimida e não um presidente fraco. Nós não estávamos em perigo na minha época. But we have some really bad, and I say they're more dangerous than Russia and China. If you have a smart president, a president that gets it. Se você tiver um presidente esperto, inteligente. I mean, we forced Obama, if you think about it, Obama and Biden, and Bush to a certain extent, in all fairness, forced Russia and China together. Quer dizer, Obama e Biden, eles conseguiram fazer com que a Rússia e a China se unissem. E se você conseguir ver, agora com Biden, eles conseguiram unir a Irã e a Coreia do Norte. Esses são países poderosos. Quer dizer, o maior problema não é o aquecimento global. O maior problema hoje é uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear é muito mais problema do que o problema do aquecimento global. A Rússia não tinha a menor chance de invadir a Ucrânia na minha época, mas quando eu saí, o Biden fez algo muito ruim. Aí ele começa a falar agora dos erros que Biden cometeu sobre Ucrânia e a questão da Rússia. Quem é esse presidente com um QI baixo, o Biden? Parece que nem IQ ele tem, não tem nada dentro daquela cabeça. Essa guerra nunca teria acontecido se eu fosse o presidente. Tudo o oposto, né? Muito mais pessoas morreram na Ucrânia do que a gente lê. Muito mais pessoas. A Ucrânia está tendo muita dificuldade agora. Quer dizer, a Ucrânia não tem agora muitos jovens, estão usando... Não tem muitos homens como soldados, estão usando pessoas mais jovens e pessoas mais velhas.
made it more prevalent. It was so bad. The words that he was using, the stupid threats coming from a stupid face that he was using. I said, this guy's going to cause us a war. He's going to. E ele falando que o Biden agindo dessa forma vai causar uma guerra. Vai causar uma guerra dessa forma. E nós estamos numa guerra agora. Eu acho que as pessoas estão underestimando o perigo de uma terceira guerra mundial. E se nós tivermos uma guerra mundial, acaba para a população. Muitas pessoas elas não estão vendo que tem muitos mísseis nucleares nesses países. Nós precisamos construir um Iron Dome, o mesmo que Israel tem. E só se tiver um maluco desses presidentes aí, começa uma guerra. As eleições estão chegando agora e as pessoas querem ouvir falar da economia. A inflação está matando o povo americano, os preços estão muito acima, 50%, 60%. E a coisa que as pessoas mais se importam é a economia. Quanto custa as coisas? By the way, você acha que o Biden poderia fazer esse interview? Você acha que a Kamala poderia fazer essa entrevista? É muito triste ver uma pessoa que faz isso, é o trabalho dela, não consegue responder as perguntas. Eu vejo que esses problemas nucleares podem ser uma das coisas mais importantes, mas eu vejo que a maioria das pessoas estão preocupadas com a economia, com o dinheiro. Biden e Kamala Harris deixaram com que a economia fosse destruída aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa de classe média não consegue mais viver com esse dinheiro. Estão começando a pegar dinheiro emprestado para viver. Muitas pessoas não entendem de onde vem a inflação. Os cheques do governo nunca eles vão vazios. Então, ele explica como a inflação acontece, ele mostra o que, por exemplo, que o Lula está fazendo, né? Ele aumenta as dívidas e produz mais dinheiro e isso causa inflação. Mesma coisa que o Lula está fazendo. E nós precisamos de um presidente responsável que gaste o dinheiro nas coisas certas e venha economizar dinheiro. Quer dizer, só os pagamentos das dívidas, dos juros da dívida, já está maior do que o dinheiro usado pela defesa dos Estados Unidos. Nós fizemos um bom trabalho em reconstruir as Forças Armadas. E o Biden, quando saiu, ele deu para... esqueci o nome do país lá. As armas que todas nós tínhamos, mais de 80 bilhões.
Now, your cars don't require too much gasoline. Ele está falando de gasolina, que a gasolina estava muito baixa, muito barato na época do Trump. Ele falou, mas Elon Musk, o seu carro não precisa de gasolina. These are minor details, but your product is incredible. Afeganistão, obrigado. The gasoline, Elon, is the cost of energy. Not only gasoline, it's the cost of heating your house and cooling your house. Gasolina e o custo de energia estava barato. It's gone up 100%, 150 and 200%. A gasolina subiu 200% ou 100%. Drill, baby, drill. You know, they stopped. Eles começaram drill, baby, drill. Quer dizer, nós queremos petróleo nos Estados Unidos. Queremos voltar a ser o maior produtor de petróleo no mundo. This country will go out of business because they're going to go to an energy policy that's not sustainable. Esse país vai quebrar, porque ele, se a Kamala ganha, irá entrar numa visão de energia que vai quebrar esse país. AI, and this is shocking to me, but AI requires twice the energy that the country already produces for everything. So we're going to have to build a lot of energy if our country will be competitive. Nós teremos de produzir muita energia se nós quisermos que nosso país seja competitivo. You're going to need a lot of electricity. You're going to need tremendous electricity. Você vai precisar de muita eletricidade. Double what we produce now. Temos que dobrar o que a gente produz agora. Sure. Well, just going, back to this, like this basic thing, which that people try to make it sound complicated, but it's not. But inflation is caused by government. Vamos voltar para a inflação. Would you agree that we need to take a look at government spending? Vamos voltar para a inflação. As pessoas pensam que inflação é algo muito complicado, mas não é. É muito simples. Por exemplo, vamos observar os gastos do governo. Você pode diminuir os gastos do governo? Aí ele está falando que sim, o que acontece é que tem uma waste. Waste seria um desperdício do dinheiro público muito grande e é parte do que cria a inflação. Air Force One, that's with Boeing, which is basically two planes, two 747s. And the price was $5.7 billion for two planes. Now they're highly sophisticated. O preço do avião do presidente ia ser 5,5 bilhões de dólares. I won't say what's on it, but they got a lot of stuff on it. Mas o avião tem muita coisa. 5.7. It's a crazy number, but I said I'm not going to pay 5.7. Mas eu não vou pagar esse dinheiro por esse avião. Obama and